Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa de Niterói. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus à luz dos Espíritos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, sejam bem-vindos de forma especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que de forma virtual. O tema de nossas palestras do mês de setembro é Em Busca de Esclarecimentos e Esperança. Hoje a nossa palestrante será a nossa amiga Miriam, que também é trabalhadora da casa e vai nos falar sobre o critério da doutrina dos espíritos. Antes disso, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A página de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 134, intitulada Nutrição Espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Paulo, Hebreus 13, 9. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando de problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, na mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nesta posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, querida Irmã Rosa, todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro e aprendizado. Que neste momento possamos acalmar nossa mente e abrandar nosso coração tão conturbado nesses tempos difíceis, para receber as palavras trazidas pela nossa amiga Miriam. Que teu Evangelho, Mestre, nos sirvam de alento em nossas aflições e guia de conduta em nossa caminhada terrena. Que nossa palestrante seja inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ouvir a nossa amiga Miriam.
Olá, meus amigos, que sejam todos bem-vindos a mais um dia de encontros nessa casa que nos acolhe, mesmo nesse ambiente virtual, para que possamos aprofundar um pouco mais nesse processo de autoconhecimento e também de pensamento, de reflexão sobre tudo aquilo que estamos vivenciando. Então, que Jesus possa nos envolver sempre com as suas vibrações. E no dia de hoje, nós estamos contemplando a inspiração do tema do mês, baseado no livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, que vem nos falar dos critérios da doutrina espírita. Mas, afinal de contas, o que seriam esses critérios da doutrina espírita e qual seria o sentido deles na nossa vida e na nossa relação com essa doutrina? E aí eu trago uma história que é conhecida por muitos que adentram ao estudo da doutrina espírita, que é a história da família Fox, ou como muitos conhecem, as irmãs Fox. Em meados de 1847, começaram alguns relatos de fenômenos que traziam o rótulo a uma determinada casa, que ficava em um vilarejo de Nova York, Hydesville, com o rótulo de uma casa assombrada. Na verdade, esses fenômenos eles já estavam sendo observados desde 1844. Mas eles, por aquela casa, passaram várias famílias antes da família Fox. E as duas famílias que passaram, uma que já vivia ali, a outra que passou seguidamente, sofreram, de certa forma, com essas intervenções. E o que eram essas intervenções? Eram batidas nas paredes, eram barulhos de arranhões, de passos, como se pessoas estivessem arrastando móveis. E quando a família Fox se instalou nessa casa, em 1847, logo de início, no final desse ano, eram muito poucos, essa percepção era muito pouca. Tanto que eles praticamente não percebiam. Mas ainda assim se ouviam alguns ruídos, alguns móveis estalando. E aí, automaticamente, eles associavam. Olha que interessante, como é que essa história já começa convidando a gente a fazer esses valores, trazer esse pensamento crítico sobre esses fenômenos. Porque imediatamente eles começaram a procurar na casa se haviam ratos, se era um barulho provocado pelo vento. Eles não, de forma alguma, associaram imediatamente a essa questão como se fosse algo sobrenatural. Eles buscaram, no estalar das madeiras, a questão do próprio fenômeno que a ciência explica, do aquecimento e do resfriamento da madeira, do vento e de animais que poderiam estar ali passando por aquele ambiente. E assim, no início de 1848, esses fenômenos começaram a se intensificar. Eles não achavam nada na casa, que pudesse realmente justificar, mas eles começaram a se intensificar. E além desses ruídos, dessas batidas se intensificarem, ficarem cada vez mais fortes, todas as noites, começou a causar um certo pânico na família, principalmente porque nessa casa moravam os pais e duas meninas, Eles tinham mais filhos, mas naquela época moravam uma menina, a Kate, de 7 anos, e a Margaret, de 10. E, obviamente, criança, já começaram a ficar com medo, pedindo para dormir com os pais, porque elas realmente não compreendiam e era realmente um processo que aumentava a cada dia. E eles buscando alguma explicação, com a história que já tinha da casa, de suspeita de ter algo sobrenatural. O que é o sobrenatural? Aquilo que as pessoas entendem que não faz parte da nossa rotina material, da nossa rotina normal, natural, que a gente consegue explicar e compreender. Então, isso sai do natural. Isso transcende a uma explicação que não se sabe dizer exatamente por que aquilo acontece.
Então as pessoas podem ali também dar explicações de todos os tipos, né, dentro do seu imaginário. Pois bem, então eles começaram a perceber que aquilo realmente estava ficando muito intenso. E num determinado momento, o que aconteceu? A Kate, a mais nova, com a sua espontaneidade de criança, começou então a corresponder, a desafiar aquela força invisível. E começou a travar um diálogo com aquelas batidas. Então, ela criou um código, né? Para tantas batidas significava sim ou não, ou uma letra do alfabeto. E assim, por incrível que pareça, ela conseguiu transformar esse fenômeno, que era apenas um efeito físico, em algo que trazia uma causa inteligente. Então, esse é mais um ponto que nos chama a atenção e nos convida, né, a fazer uma análise. Bom, então pode ser um fenômeno realmente material do campo físico, como pode ser um efeito inteligente e que nós não temos ali como catalogar ou como até aquele momento, né, não se tinha condições de explicar. Isso quando nós também estudamos um pouco sobre a questão dos milagres, né, que Jesus produziu, que estão registrados nas Escrituras, e Kardec traz esse estudo lá na Gênesis sobre os milagres de Jesus. Ele vem explicando, né, que faz parte da lei natural, que se for sobrenatural, se for contrário à lei natural, não pode ser, não pode existir, porque isso iria contra, né? Jesus estaria derrogando a lei natural. Então, que existe uma explicação científica para isso, apesar de ainda não termos as ferramentas necessárias, porque isso depende de tempo, depende de uma série de fatores. Enfim, o que aconteceu, né, após esse travamento de diálogo entre a Kate e depois a Margarete, toda a família, os próprios vizinhos iam assistir, testemunhavam o fenômeno, foi descoberto ali um caso, uma situação em que um homem que havia visitado a família, uma família anterior, havia desencarnado, né, dentro daquela casa, enterrado e dado como desaparecido. E ele então indica o local onde ele está enterrado, ele conta como aconteceu, e ali aquelas pessoas então vão procurar e vão investigar, e realmente todos os fatos acabam batendo com aquela comunicação, que a princípio é uma comunicação muito rústica, né? Que acabou descrevendo toda a cena que realmente foi ali depois comprovada por aquela comunidade. E aí foi todo um desdobramento do caso, né, que depois vocês podem acompanhar lá no site da Federativa, da Federação Espírita Brasileira, tem uma história com mais detalhes, né, para quem quiser depois saber. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber que aqueles fenômenos aconteciam muito intensamente e todo o diálogo, né, foi avançando por conta das meninas. Então eles resolveram tirar as meninas da casa e elas foram para um lugar mais distante, morar com familiares, mas os fenômenos continuaram acontecendo. Mais um fato para analisarmos, né? Como é que essa questão do médium, Kardec vai estudar isso no livro dos médiuns, como esses fenômenos se dão, a questão do médium com as suas aptidões necessárias para cada tipo de fenômeno. Mas o que é mais importante nesse sentido é que quando, naquele processo, nos Estados Unidos, começaram a vários casos surgirem. Muitos casos parecidos, né, de fenômenos começaram a surgir. E as pessoas então começaram a pensar o que poderia estar por trás, qual seria o sentido disso. A história da humanidade traz muitos relatos sobre esses fenômenos. São fenômenos que aconteceram desde sempre na nossa história, em diversos locais do mundo, com diferentes pessoas, né? E nós temos muitos registros, inclusive, nas escrituras também trazendo esses fenômenos,
Mas a compreensão deles, e principalmente de que eles não se encerram em um efeito físico, e sim que são movidos por causas inteligentes, aí, a partir desse momento, tanto nos Estados Unidos como na Europa, através das mesas girantes, um pensamento novo vai surgindo. Algo vai nos convidando a aprofundarmos sobre essas ideias. E é nesse sentido que Leon Denis traz essa reflexão no livro, desses critérios da doutrina espírita, para nos ajudar a entender qual é o real objetivo desses fenômenos, qual é o real objetivo dessa comunicabilidade, dessa intervenção do mundo espiritual no mundo material. Para muitos vai ser fantasia, para outros vai ser fraude, né? Para muitos ainda vai ser visto esse tipo de fenômeno como algo que é simplesmente, realmente ilusório, como disse a mensagem de Emmanuel, algo que a gente se prende à fantasia, simplesmente ao fenômeno, sem compreender qual é a utilidade desses acontecimentos. E aí, então, Leon Denis ele vai falar sobre a importância do trabalho de Kardec na codificação da doutrina espírita e o critério que ele utilizou para poder investigar esses fenômenos. Kardec, que tinha já um perfil dentro desse mundo científico, né? Ele já trabalhava com isso, ele era um professor, um pedagogo, mas ele também fazia parte desse grupo de cientistas, de pessoas que queriam avançar nas grandes perguntas da humanidade. Saber sobre o destino, saber sobre o ser, saber a causa das dores do mundo, né? Então, por que estamos aqui, para onde vamos, o que acontece? Então, essa ideia da sobrevivência da alma, da pluralidade das existências, de como esse espírito sobrevive à matéria, né, depois da matéria perecer, isso tudo, essas perguntas começam a ficar em evidência. Então ele vai dizer que Kardec traz para nós essa orientação desses critérios. E aí são muitos, né? Durante o processo de Kardec, ele mostra na Revista Espírita todo o passo, todo o cuidado que ele teve. Inclusive, Kardec é conhecido como o bom senso encarnado, né? Porque ele tinha realmente muito, muito cuidado, muito zelo pelas informações. Então, a gente selecionou aqui umas 3 questões que podem nos ajudar, né, nesse processo também de conhecimento. Porque nós estamos hoje adeptos e querendo conhecer a doutrina, aprofundar na doutrina, mas é preciso entender que esse conhecimento ele tem um objetivo, ele tem uma utilidade, e que muitas vezes nós desperdiçamos, né, por não entendermos, por muitas vezes misturarmos alguns conceitos, ou por já trazermos também alguns preconceitos, algumas ideias preconcebidas. E então, Leon Denis, nós separamos aqui 3 pontos, né? Sendo o primeiro ponto a observação, a percepção e a experiência que não se limitava mais ao efeito, mas aprofundava, né, nessa questão da luz da razão. Então, ele vai ter ali a observação e a percepção, experiência, né, que transcende, que ele já não se resume mais a simplesmente ver o espírito, a se comunicar com ele, mas entender e raciocinar sobre aquele resultado. Eu estou observando aquilo, e o que aquilo quer me dizer, né? Ou eu simplesmente aceito tudo que me chega e eu não tenho nenhum tipo de filtro e sequer penso, né, que aquilo pode me trazer algumas respostas, ou pelo menos o caminho para que eu possa tirar as minhas próprias conclusões. Então, ele vai trazer esse elemento da observação, da percepção, vai trazer também como segundo aspecto a universalidade das ideias e da acessibilidade do conhecimento, né, dos ensinamentos dos espíritos, que vai tornar a revelação espírita mais segura, mais estável. Então é preciso que tenha ali
uma concordância e também um acesso para todos. Todos devem compreender, ter condições de compreender. Obviamente, na sua condição, no seu tempo, mas é uma mensagem que não é um dogma imposto, né? Temos que aceitar assim porque é assim e somente algumas pessoas são detentoras desse conhecimento. Não. Todos precisam e devem ter acesso, e aqueles que divulgam devem ter esse cuidado, né? Devem ter atenção a isso. O uso, e como terceiro aspecto, o uso dessas ferramentas aliadas a uma potência da alma, que é a vontade. Então, esses dois elementos unidos, eles são uma mola propulsora na transformação moral do espírito. E é justamente nesse ponto, né, que a gente também pode avançar na medida em que nós já estamos cientes daquilo que nós já conquistamos. Então, nós também precisamos estar sempre pensando, né, por que essa informação chegou, como ela vai me ajudar no meu caminhar. E aí, então, existe esse conceito, Leon Denis vai trazer esse reforço, Leon Denis é sempre muito didático também, né? Escreve sempre de uma forma muito clara, muito expressiva. Ele vai falar, principalmente do contexto daquela época, a questão da ideia do espiritualismo, que era muito mais um movimento popular, né, e mundial que trazia essas evidências, né, a favor da crença da existência, da sobrevivência e da comunicabilidade do espírito, mas que a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem como uma filosofia, uma ciência, e no contexto religioso, né, ele vem trazer o aspecto moral. Nós, inclusive, já falamos aqui em outras exposições, né, sobre esse tríplice aspecto da doutrina espírita, da importância de que não é o aspecto moral e não institucional, né, religioso. Então, por exemplo, se a gente tem uma doença, a gente está com algum mal-estar, a gente está com alguma coisa que está nos incomodando, a gente tem duas alternativas: ou a gente vai tratar, vai buscar saber o que é, ou a gente vai passar a vida reclamando, né? Então, se a gente vai ao médico, faz os exames, ora, eu observei, eu percebi o que está acontecendo comigo. E aí, então, eu passo para o segundo momento, que é pensar sobre isso. Eu vou começar a pensar, eu vou começar a investigar, eu vou buscar o que está por trás daquele efeito. Existe uma causa, né? Então, eu vou começar a pesquisar. E aí a gente vai ao médico, a gente faz os exames e a gente consegue lá um diagnóstico. E é interessante porque quando se há uma dúvida dentro desse diagnóstico, porque a ciência também ela paira em alguns aspectos que ainda não existe essa universalidade, nós vamos buscar outro médico, vamos fazer mais exames, vamos aprofundar até que o diagnóstico esteja ali numa concordância. E aí, quando a gente descobre, a gente vai ver o caminho para poder curar aquilo, para poder tratar aquilo. Então, a gente vai buscar. E essa solução, naturalmente, ela não depende só de uma medicação, de um tratamento. Ela depende daquela potência da alma, da vontade, para que a gente possa usar essa medicação na hora certa, no momento certo, aceitar muitas vezes o tratamento, né? Que seja ele físico, seja ele a nível emocional, enfim. A gente precisa da vontade, porque agora a gente tem o quê? O conhecimento. Então eu peguei o conhecimento, juntei com a vontade e vou fazer as mudanças que eu preciso. Mudar os hábitos, mudar a forma de ver a vida. Muitas das doenças aí que são causadas pela questão emocional, eu vou tratar a causa. Junto, sempre aliado, como estamos encarnados, com as questões que podem atender, né, a questão física que já foram afetadas. Então é mais ou menos assim, só para a gente poder entender como é que é esse processo, né, da transformação, da mudança. E aí, quando a gente então adentra esse primeiro aspecto que ele vai falar, da observação, né, da percepção, dessa experiência que vai além do simplesmente do fenômeno que a gente está vendo, do que está acontecendo, ou às vezes que de forma curiosa a gente quer saber, como muitos, né, que queriam ver as mesas girantes,
por diversão, para ter resultados frívolos, respostas frívolas, até o momento em que realmente, na própria época de Kardec, né, esse relato a gente vai encontrar como que Kardec e tantos outros companheiros, né, ele não foi o primeiro e não foi o único, que começou a ter um olhar diferenciado. Quando a gente olha assim, alguns programas, por exemplo, nos Estados Unidos costuma ter, né, muitos programas que investigam fenômenos que eles consideram sobrenaturais, dificilmente nós vamos ver algum tipo de abordagem que esteja ali, por exemplo, para entender por que aquilo está acontecendo, mas simplesmente de identificar se está acontecendo e simplesmente trabalhar aquela ideia. Então, olha, dizem ali que ali tem um tipo de fenômeno, aí tem os equipamentos, tem toda uma investigação, mas não há efetivamente, necessariamente, o que se buscar por trás daquele fenômeno. Se existe ali um espírito, né, que está fazendo algum tipo de intervenção no mundo corpóreo, se comunicando, por que ele está fazendo aquilo? Que sentimento ele traz? Que mensagem ele traz? E Kardec, na Revista Espírita, ele traz inúmeros casos sobre isso. Ele, inclusive, ele solicita, né, a São Luís, que é o espírito que é coordenador desses trabalhos, muitas vezes a permissão para evocar aquele espírito, para que o espírito mesmo explique a causa do seu sofrimento, por que ele está causando aquilo, o que o levou àquilo. E isso tem um desdobramento impressionante, porque muitos desses espíritos foram auxiliados. Aqueles espíritos que eram simplesmente considerados assombrações, espíritos que estavam ali aterrorizando, porque esse pensamento, né, que é um fator externo, vem alguém e tira o mal da gente. Olha, vem aqui, resolve o meu problema porque eu estou sofrendo algum tipo de influenciação negativa. Mas se nós pensarmos só isso, né, de irmos à casa espírita para que isso seja afastado de nós, para que isso pare de acontecer, para que algo mágico possa acontecer imediatista, se a gente não aprofundar nas causas, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa lá que aconteceu com as irmãs Fox. Onde elas foram, os fenômenos foram atrás. Por quê? Elas tinham, né, elas eram médiums. Então elas, de alguma forma, tinham essa percepção, essa sensibilidade para os fenômenos e para as comunicações. Isso não quer dizer que seja de forma negativa. A gente, às vezes, acaba pensando, né, que sempre é negativo. Mas não, as comunicações também são positivas. Nós podemos ter essa intervenção, visto que muitas dessas respostas que os espíritos trouxeram para nós e que Kardec organizou no Livro dos Espíritos são instruções dos espíritos. E espíritos que já estão em um grau mais avançado que nós e já compreendem essas leis divinas e vêm, então, explicar para nós. Então, quando ele vai falar dessa percepção, né, ele até usa um termo assim que ele diz, né, o tormento e a angústia do desconhecido que afligem a alma através dos tempos, a intuição confusa de um mundo melhor, pressentido, desejado, a procura ansiosa de Deus e de sua justiça podem ser, em nova e mais larga medida, acalmados, esclarecidos, satisfeitos, e havíamos de desprezar os meios de o fazer? Quer dizer, se nós temos todas essas informações que podem vir, né, por que a gente desprezar simplesmente estagnando no fenômeno, estagnando naquilo que é o efeito, né, que está sendo visto ali, percebido por nós? É preciso usar as nossas capacidades, as nossas potências para aprofundarmos. E isso, claro, dentro das limitações de todo mundo, não precisa ser resolvido de um dia para o outro, né? Nem compreendido de um dia para o outro. É um processo de aprendizado. Então, ele diz que ao experimentador prudente e sagaz incumbe saber separar o ouro da gana, que é aquela sujeirinha, né? Então, agora, vem um outro aspecto, porque ele vai dizer que a verdade não nos chega sempre pura e a ação do alto deixa as faculdades e a razão do homem o campo necessário para se exercitarem e se desenvolverem. O que quer dizer, né? Que essas questões que chegam para nós, essas informações,
elas precisam passar por esse critério da razão. A gente tem que fazer sentido, tem que ter lógica, né? A gente precisa filtrar. Não é porque é o espírito que está falando, que é desencarnado, que ele então vai trazer a verdade. Kardec até na Gênese, né, ele vai falar sobre por que a doutrina espírita é uma revelação, porque ela passa por várias etapas. Então isso me faz lembrar um caso que Kardec traz da Revista Espírita, em algum momento das pesquisas dele, né, ele está estudando sobre a alma dos animais, e ele então tem uma colaboração espontânea de um espírito que, com muita boa vontade, muito simpático, um espírito muito cordial, começa então a trazer instruções. E aí, ao final dessas instruções, São Luís, que é o espírito responsável por essa tarefa, ele chama a atenção de Kardec para que ele passe pelo crivo da razão, né, para que ele analise, que ela use o seu pensamento crítico, que pensar que essa informação ela está batendo, ela está em concordância com as outras mensagens que foram enviadas sobre esse tema pelos diversos espíritos em locais diferentes, de forma diferentes, porque essa universalidade funciona assim, né? Kardec recebeu mensagens, respostas para as perguntas em diversos pontos por diversas pessoas que não se conheciam, e ali houve essa concordância. Então aquela mensagem, alguns trechos da mensagem que o espírito colocou não batiam. Então Kardec questiona o espírito, e o espírito acaba confessando de que ele se empolgou e acabou trazendo a visão pessoal dele. E a doutrina espírita ela é imparcial. Kardec inclusive nos estimula a observar os fatos sem preconceito, olhar as informações, mesmo aquelas que são contrárias à doutrina espírita, para que a gente possa analisar, né, sem julgamento, mas com um olhar realmente mais franco, sincero, sem o objetivo de humilhar o outro, mas de aprendizado. Então, Kardec traz esse exemplo, né, registra esse exemplo na Revista Espírita, que mostra para nós que não é porque o espírito está desencarnado que qualquer mensagem que a gente receba, por mais que venha em um momento difícil, por exemplo, como estamos agora na pandemia, é muito comum esses momentos de crise, principalmente nesse momento de transição que estamos passando, muitas teorias, muitos vídeos. Sempre existiram vídeos, né, disponíveis e estudos na internet, mas hoje isso é praticamente um dos únicos recursos que a gente tem, né, além dos livros, claro. Então existem muitas interpretações dos conceitos da doutrina espírita, e alguns temas, né, tudo é visão espírita. Então, às vezes, não é visão espírita, é a visão do espírita ou daquelas pessoas que simpatizam, que conheceram, que não se aprofundaram, que estão ali começando e trazem a sua opinião pessoal. E isso pode acontecer também com espíritos desencarnados, né? Então, quando ele vai falar dessa concordância, é para que a gente pesquise. Às vezes a gente não conhece. Kardec tem mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, e muitas vezes nós achamos que esse tema nunca foi abordado pela doutrina espírita, né? E a gente está lá, e talvez a gente é que não tenha passado por ele. Então é pesquisar, é buscar, é estudar, né? Buscar ajuda para que a gente possa conhecer. Com o conhecimento, então a gente avança. Depois que a gente observou, percebeu, a gente quer saber a utilidade disso, quer entender isso, antes de sair por aí compartilhando, para não ser fake news, né? A gente vai, então, e também utilizar isso na nossa vida de forma equivocada, porque muitas ideias que são distorcidas, elas prejudicam muito o nosso desenvolvimento moral, porque elas nos tolhem. E aí a gente fica uma pergunta, né? Porque a gente passa agora para esse fechamento, que é o último aspecto que Leon Denis traz, que é a questão de como usar essas ferramentas junto com a nossa vontade para a nossa mudança. Então, se o conhecimento tiver algum tipo de distorção, isso vai influenciar nas nossas escolhas. Então, é muito importante a gente realmente se apropriar daquilo que realmente fizer sentido.
E é um processo, né, gente, de aprendizado. Então, quando a gente receber algo, que a gente realmente observe se aquilo tem uma fonte, da onde que veio aquilo. Porque hoje as pessoas podem usar um vídeo bonito, com uma música bonita, usar o nome de pessoas que passaram pelo movimento espírita, que são pessoas realmente de com postura, né, que nós confiamos, e bota o nome lá embaixo, e assina embaixo, e a gente acha então que aquela mensagem é de fulano, né? Então, qual o sentido? Será que realmente a gente está observando? Então, assim, um exemplo, né? Só para a gente ajudar a gente nesse raciocínio, para a gente fechar o nosso raciocínio. Quando a gente recebe uma mensagem, e essa mensagem, de certa forma, nos induz a fazer algo, nos limita, não estimula o exercício do nosso livre-arbítrio, nos traz uma sensação de dependência, aí a gente lembra da mensagem de Jesus: conhece a verdade e ela te libertará. Eu não estou me sentindo livre, né, no sentido de poder fazer escolhas seguras, serenas. Eu estou mais confuso, eu estou mais angustiado, e eu estou à espera de que algo externo resolva o meu problema. E o Espiritismo não, ele propõe que a mudança seja interna. Os fatores externos são importantes, é preciso que a gente filtre justamente para que os negativos não possam, né, de certa forma, interferir de forma negativa, mas que a gente possa ter autonomia. Então, senão não traz nem liberdade, nem consolo, né, e nem esclarecimento. E aí, finalizando, né, com uma frase aqui de Leon Denis, do livro, né, do Problema do Ser e do Destino, que ele vai dizer que, em resumo, o Espiritismo vincula a alma, ainda incerta e débil, quer dizer, ainda somos aprendizes, né, as asas poderosas de largos espaços. A gente começa a ver atrás, o que está por trás daquilo, qual o verdadeiro sentido da vida, por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou sofrendo tanto, como é que é o desdobramento. Quando eu tenho conhecimento, né, de que algo me faz mal, eu sei a consequência daquilo. Ou quando eu conheço que algo me faz bem, eu também sei a consequência daquilo. E por esse meio, eleva-se as criaturas, donde para abranger a vasta harmonia das leis e dos mundos, e obter ao mesmo tempo visão clara do seu destino. Então, se ainda estamos confusos, não necessariamente é porque ainda não enxergamos aquele passo, mas porque talvez estejamos absorvendo interpretações, questões. Por isso que a orientação é que a gente vá na base doutrinária, né? Porque está lá. A base doutrinária, Kardec passou por todos esses métodos. De muitas, mais de 1000 mensagens, ele descartou e ficou com pouquíssimas. Então, ele fez um filtro muito grande, com muita seriedade, né, para ele poder chegar a essa concordância. Esse destino se acha incomparavelmente superior a tudo que lhe haviam segregado as doutrinas da Idade Média e as teorias de outro tempo. É um futuro de imensa evolução que se abre continuamente para a alma, de esferas em esferas, de claridades em claridades, para um fim cada vez mais belo, cada vez mais iluminado pelos raios da justiça e do amor. Então, que a gente possa aproveitar essas dicas, né, de Leon Denis, e principalmente esses critérios que a doutrina espírita, que o Espiritismo, né, traz, através de Kardec, nos mostrando como administrar esse conhecimento junto com as nossas potências para a nossa transformação, como é que isso realmente vai nos ajudar no nosso dia a dia, nesses momentos difíceis que estamos passando, para que a gente siga aqui, como ele falou, cada vez mais iluminado, né, raios de justiça e de amor, porque esse é o nosso destino. Mas de que valem as respostas se nós não compreendemos as perguntas, né? Então é preciso conhecer, avaliar, observar, pensar, sentir e agir. Então quero agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade, e nesse momento nós vamos então passar para a nossa prece final. Amigos, ao término de mais um encontro, onde tivemos a oportunidade bendita
de absorver os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos louvar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericordioso em suas ações, justo e benevolente para com todos, agradecendo por ter nos presenteado com a vinda do nosso irmão maior em nosso planeta, por ter nos amparado com a presença constante dos bons espíritos, amigos, sempre dispostos a nos direcionar ao caminho do bem e à prática das boas ações. E neste momento de comunhão com o alto, pedimos ao nosso Pai que a tua luz se faça presente, afastando as trevas do nosso caminho, que o teu amor nos guie nas decisões que devemos tomar em nossas vidas, que nós não sejamos instrumentos do mal, que nossos vícios sejam substituídos pelas virtudes do amor, que a tua bondade, Pai, nos ensine a sermos melhores, que o teu perdão nos leve à misericórdia para com nossos irmãos. Assim, com o coração iluminado pela centelha divina do teu amor, rogamos pela paz em nosso planeta, que derrame o bálsamo sagrado do verdadeiro amor sobre a humanidade, principalmente, Pai, sobre nossos irmãos que estão passando por árduas provações e sofrimentos, nossos companheiros de caminhada, cujas estradas estão repletas de obstáculos a serem vencidos. E mais uma vez pedimos que nossas águas sejam envolvidas nessa atmosfera salutar, revigorando nossa fé e esperança, e que ao ingerirmos, nossa saúde física e espiritual seja reequilibrada em suas necessidades. Obrigada, Pai. Fique conosco agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus.